Você sabe o que é ser motivo de riso dentro da própria casa? Sabe o que é sonhar e ouvir da própria família? Você? Estudar? Já passou da idade, mulher. Pois foi assim que começou a minha virada. Meu nome é Helena, tenho 40 anos, e hoje eu conto a história que mudou o rumo da minha vida. A história de uma mulher que ousou sonhar quando todo mundo já tinha desistido dela. Eu lembro do cheiro do café que eu preparava toda manhã, misturado ao barulho do rádio antigo que meu pai insistia em deixar ligado. Era sempre a mesma rotina: cuidar da casa, dos sobrinhos, da mãe doente, e ouvir as risadas debochadas quando eu falava que queria voltar a estudar. Eu dizia: eu quero terminar o ensino médio, quero fazer faculdade, e eles riam. Diziam que eu sonhava alto demais para quem tinha nascido para servir os outros. Mas o coração da gente não obedece o que o mundo diz. Às vezes é como uma voz lá dentro que sussurra: ainda não acabou, ainda há tempo. E foi essa voz que eu decidi escutar. Eu me lembro de estar lavando roupa num tanque de cimento, as mãos geladas na água, o sol queimando o rosto, e de repente, uma lágrima caiu na espuma. Eu pensei: será que é pecado querer mais da vida? E naquele instante eu fiz uma promessa. Deus, se o Senhor me der forças, eu vou mudar minha história. Foi nesse mesmo dia que minha família me ouviu dizer com firmeza: eu vou estudar. O silêncio que veio depois foi pesado. Meu irmão mais velho deu uma risada curta e disse: vai estudar para quê, Helena? Para ser professora de criança pobre? E eu respondi: para ser alguém, eles riram. Riram tanto que eu me tranquei no quarto e chorei até a madrugada. Mas sabe quando a dor deixa de ser ferida e vira combustível? Pois foi isso que aconteceu. A cada lágrima, nascia dentro de mim uma força que eu nunca tinha sentido. Naquela semana, eu peguei o ônibus sozinha até a escola estadual do bairro. Lembro do cheiro da poeira no chão, do barulho dos chinelos batendo no corredor e da secretária me olhando com espanto. A senhora quer se matricular? Quero sim. Eu parei de estudar faz tempo, mas quero terminar. Ela sorriu de leve, meio surpresa. É bonito ver uma mulher com coragem. A maioria desiste. E eu respondi: eu também pensei em desistir. Mas Deus não deixou. Comecei indo todas as noites, depois do trabalho. Às vezes cansada, com o corpo pedindo para deitar. Mas eu ia. Sentava no fundo da sala. Ouvia os jovens conversando e tentava não me sentir fora de lugar. No começo doía. Eu era a mais velha, a que todo mundo chamava de tia. Mas quando a professora explicava e eu entendia, parecia que o mundo ganhava cor. Parecia que Deus sorria para mim. Os meses foram passando, e as mesmas pessoas que riram de mim começaram a me observar caladas. Quando cheguei em casa com as primeiras notas boas, meu irmão olhou desconfiado. Tá copiando de alguém, né? Eu sorri e disse apenas: não, tô aprendendo. Foi ali que começou o meu recomeço. Porque estudar para mim não era só abrir um caderno. Era reabrir a vida. Cada palavra nova que eu aprendia era uma cicatriz que sarava. Cada texto que eu escrevia era uma parte de mim que renascia. E foi durante essa caminhada que o destino resolveu me surpreender. Justo quando eu achava que a vida só me daria solidão. Eu conheci um homem que me viu diferente. Não como a mulher que perdeu tempo, mas como alguém que ainda tinha muito a viver. Mas antes de te contar sobre ele, preciso te dizer uma coisa. Não existe idade para recomeçar. Existe medo, existe dúvida, existe cansaço. Mas o tempo nunca é inimigo de quem tem fé, e foi com essa fé, e com os olhos ainda inchados de tanto chorar em silêncio, que eu comecei a caminhar em direção ao impossível. Sozinha, desacreditada, mas com o coração aceso. Porque, mesmo quando o mundo ri da gente, Deus escuta o que o coração sussurra. Se essa história dessa mulher está tocando o seu coração, deixa o seu like. Isso ajuda muito o canal e mostra que você quer ouvir mais histórias reais como essa. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E se você conhece alguém que também precisa ouvir algo assim, compartilha. Às vezes, uma história simples pode transformar um dia inteiro. Obrigada por estar aqui e ouvir com o coração. Depois daquele primeiro passo, nada mais foi igual. No começo, eu achei que o difícil seria abrir o caderno, mas o mais difícil foi abrir o coração para acreditar que eu ainda merecia sonhar. A cada aula, eu sentia o peso da vergonha, da dúvida, das vozes que me diziam que era tarde demais. E mesmo assim eu ia, de chinelo, cansada, com cheiro de sabão nas mãos, mas com a alma limpa, pronta para recomeçar. Eu lembro de uma noite em que chovia forte.
A rua do bairro era de barro e o ônibus não passava. Eu caminhei quase 1 hora até chegar na escola, toda molhada, com o cabelo colado na testa e os pés cheios de lama. A professora me olhou surpresa e disse: Helena, você veio mesmo com essa chuva? E eu respondi sorrindo: Vim, porque a vida nunca esperou o tempo melhorar para me testar. Ela riu e me abraçou. E aquele abraço me fez entender que, às vezes, o apoio que a gente precisa vem de pessoas que nem fazem parte da nossa família. As semanas passaram e eu comecei a ser notada por um colega de sala, um homem chamado André. Ele era quieto, de fala mansa, e também tinha voltado a estudar depois de muitos anos. Trabalhava como pedreiro durante o dia, e à noite se sentava ao meu lado. No começo, a gente trocava apenas olhares tímidos e cadernos emprestados. Até que um dia ele me disse: Eu admiro sua coragem, Helena. Aquilo me desarmou. Fazia tanto tempo que ninguém dizia algo bonito pra mim sem ironia. Eu apenas sorri, mas o coração bateu diferente. Com o tempo, ele passou a me esperar na porta da escola. Às vezes dividíamos um guarda-chuva, outras vezes o silêncio. E foi nesse silêncio que nasceu algo puro, uma cumplicidade que eu não sentia desde muito tempo. Ele me contava da vida dura, das decepções, e eu contava dos meus medos, da minha família que ainda ria de mim. Ele dizia: Um dia eles vão se orgulhar de você. E eu respondia: Tomara, André. Tomara que esse dia chegue. Mas os desafios não pararam. A cada nova conquista vinha uma nova prova. Um dia minha mãe adoeceu de novo e precisei faltar às aulas. Quando voltei, ouvi cochichos de alguns colegas. Lá vem a tia atrasada. Deve ter desistido. Aquilo doeu. Mas em vez de chorar, eu sentei, abri o caderno e escrevi no topo da página: Quem ri hoje vai aplaudir amanhã. E continuei. No meio daquele turbilhão, André foi se tornando parte da minha força. Ele me levava café em garrafinhas, me esperava no ponto de ônibus, e quando eu falava de desistir, ele dizia: Helena, você não começou para parar no meio. Deus não te trouxe até aqui para te deixar sozinha agora. Essas palavras ficaram gravadas em mim, porque não era só sobre estudar. Era sobre acreditar que Deus ainda escrevia capítulos para minha história. Um dia, quando recebi meu boletim com notas altas, fui até a casa da minha irmã. Entrei feliz mostrando o papel, e ela soltou uma risada debochada. Vai usar esse diploma para quê, Helena? Para limpar chão em escola? As palavras dela cortaram fundo, mas eu não deixei transparecer. Apenas sorri e disse: para limpar a alma de tudo o que vocês disseram que eu nunca seria. E saí dali mais leve, porque percebi que o reconhecimento que eu buscava nunca viria deles, viria de mim, do meu esforço, da fé que me sustentava. Naquela noite, escrevi uma oração no meu caderno. Deus, não me deixa desistir, mesmo quando rir de mim, mesmo quando doer. Que a minha força seja maior que o meu medo. E pouco a pouco, a resposta veio. Em forma de coragem, de luz, de recomeço, André começou a me acompanhar também aos fins de semana. Me ajudava a estudar, a entender as matérias mais difíceis. Ele dizia que eu tinha talento para ensinar, que um dia eu seria professora. Eu ria, achando impossível, mas lá no fundo, o coração já acreditava um pouquinho. Uma noite, quando saímos da aula, ele me ofereceu carona na garupa da bicicleta velha dele. O vento batia no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti liberdade. Uma liberdade que eu nunca tinha experimentado nem dentro da minha própria casa. Eu olhei para o céu e pensei: talvez o amor chegue assim mesmo, devagar, simples, sem promessas grandiosas, mas com cuidado. E foi ali, naquela estrada escura iluminada só por postes quebrados, que comecei a perceber que os planos de Deus sempre foram maiores do que as risadas da minha família. Eles riram dos meus sonhos, mas o que eles não sabiam é que, enquanto riam, Deus já estava escrevendo a virada da minha vida. As semanas foram passando, e minha rotina começou a mudar de um jeito que eu nunca imaginei. Antes, eu acordava sem vontade, com a alma cansada. Agora, eu despertava antes do sol, com o coração cheio de propósito. Enquanto preparava o café e ouvia os passarinhos cantando lá fora, eu sentia que algo dentro de mim estava florescendo. Uma esperança nova, uma força que vinha de Deus, e me dizia que o melhor ainda estava por vir. André continuava presente em cada passo. Ele não falava muito, mas o silêncio dele me acalmava. Às vezes a gente estudava juntos na pracinha perto da escola,
dividindo uma garrafa de café e o mesmo sonho de um futuro melhor. Ele me olhava com um respeito que eu não via em ninguém há muito tempo. Não era um olhar de piedade, era de admiração. Era como se ele enxergasse a mulher que eu sempre quis ser, mas que ninguém mais via. Um dia, durante uma aula de redação, a professora pediu para cada um escrever sobre o que é ter coragem. Eu me lembro de ter ficado parada por alguns minutos, olhando para o papel em branco. O coração parecia querer sair do peito. E então, sem pensar muito, comecei a escrever. Coragem é continuar acreditando mesmo quando ninguém acredita com você. Coragem é andar sozinha, e ainda assim confiar que Deus está ao seu lado. Coragem é não deixar o riso dos outros calar a voz que grita dentro de você. Quando terminei, percebi que a professora estava me observando. Ela se aproximou, leu em silêncio e com os olhos marejados disse: Helena, você tem um dom. Sua escrita toca o coração. Aquelas palavras me atravessaram como uma luz. Pela primeira vez, alguém via valor no que eu era capaz de fazer. Depois da aula, André esperou por mim na porta e perguntou: O que ela te disse? Que eu tenho um dom. Ele sorriu e respondeu: Eu sempre soube. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei lembrando de tudo o que vivi. As humilhações, as risadas, as portas fechadas. E percebi que tudo tinha me preparado para aquele momento. Era como se Deus tivesse deixado o tempo passar, só para me provar que nunca é tarde demais para florescer. Mas o caminho ainda era cheio de provações. Um dia, o patrão da casa onde eu fazia faxina me chamou e disse que não podia mais me manter, porque eu estava distraída demais com essa história de estudar. Eu fiquei parada, com as mãos trêmulas, tentando não chorar. A senhora não precisa mais vir, ele disse sem olhar nos meus olhos. Voltei para casa com o coração apertado. A chuva caía fina, e eu caminhava devagar, com o som das gotas misturado ao barulho dos meus passos no chão molhado. Quando cheguei, sentei na cama e chorei. Chorei por medo, por cansaço, por injustiça. Mas no meio do choro, uma certeza nasceu. Eu não ia desistir. No dia seguinte, eu acordei mais cedo e fui vender bolos e doces na rua. Peguei as receitas antigas da minha mãe, enchi uma cesta e fui para a praça. André apareceu de surpresa, me ajudando a carregar. Eu te disse que Deus não te deixaria sozinha, ele disse sorrindo. E assim começou uma nova fase. Eu estudava à noite e vendia bolos de dia. O dinheiro era pouco, mas a dignidade era imensa. Eu me sentia viva. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber a minha determinação. A professora me indicou para participar de um concurso de redação da escola. Eu quase não aceitei. Achei que não era para mim. Mas André insistiu. Vai, Helena. Escreve como se fosse uma conversa com Deus. E eu escrevi. Escrevi sobre fé, sobre recomeço, sobre o poder de sonhar quando o mundo já desistiu da gente. Quando entreguei o texto, minhas mãos tremiam. 2 semanas depois, a diretora me chamou na sala dela. Quando entrei, ela sorriu e disse: Helena, parabéns. Você ganhou o primeiro lugar. Por um instante, o tempo parou. Eu fiquei muda. O coração disparou e as lágrimas começaram a cair. Eu lembrei de cada risada da minha família, de cada "você não consegue", de cada madrugada de estudo. E pensei, consegui. André me esperava lá fora. Quando viu meu sorriso, nem precisei falar nada. Ele abriu os braços e eu chorei no peito dele, sentindo o mundo girar diferente. Eu te disse, Helena, ele sussurrou. Eles riram, mas Deus sorriu. A partir daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu já não andava de cabeça baixa. Eu tinha conquistado mais do que um prêmio. Eu tinha reconquistado a mim mesma. Minha família ainda não acreditava. Quando contei sobre o concurso, minha irmã apenas disse: deve ter sido sorte. Mas eu não me magoei, porque eu aprendi que o valor da gente não depende do aplauso de ninguém. Depende da fé que mora dentro da gente. Foi nessa época que André começou a se aproximar ainda mais. A gente se via mesmo fora da escola. Ele me levava para tomar café, para caminhar na praça, para olhar o pôr do sol. E em cada gesto dele, eu via algo que há muito tempo eu não via em homem nenhum. Respeito. Ele nunca me tratou como um fardo, nem como alguém que precisava ser consertada. Ele me olhava como quem entende o milagre da resistência. Certa noite, sentados num banco de madeira, ele pegou minha mão e disse: Helena, eu vejo Deus nos teus olhos. Eu tremi. As lágrimas vieram sem que eu conseguisse segurar. Eu não sei o que dizer, respondi. Só não deixa o medo te calar de novo, ele disse sorrindo.
Você nasceu para inspirar. Aquela frase me acompanhou por dias. E foi ela que me fez tomar a decisão que mudou tudo. Eu ia prestar o vestibular. Não sabia como ia pagar, nem se teria tempo para estudar o suficiente. Mas eu ia tentar. Porque agora eu acreditava. Porque agora eu sabia que quem ri de um sonho é porque nunca teve coragem de lutar pelo próprio. E foi ali, entre livros emprestados, cadernos rabiscados e orações sussurradas antes de dormir, que a mulher desacreditada começou a construir o futuro que todo mundo dizia ser impossível. Eles riram dos meus sonhos, mas Deus, Deus, ele sorriu e me deu força para continuar. Quando eu decidi prestar o vestibular, parecia que o mundo inteiro se virou contra mim de novo. As mesmas vozes que riram quando eu entrei na escola voltaram a ecoar dentro da minha cabeça, misturadas às vozes da minha própria dúvida. Você acha que vai conseguir competir com gente jovem, Helena? Já tem 40 anos. Eu tentava ignorar. Mas à noite, quando a casa ficava em silêncio, eu chorava baixinho, pedindo a Deus para me dar forças. Eu estudava como podia. De manhã vendia meus bolos na praça. À tarde lia apostilas emprestadas. E à noite ia para a escola. André me ajudava com matemática, que sempre foi meu ponto fraco. Ele tinha paciência, explicava com calma. E quando eu errava, nunca ria de mim. Ele dizia: errar é sinal de que você está tentando. E tentar já é mais do que muita gente faz. Aquelas palavras me sustentavam. Tinha dias em que o cansaço era tanto que eu adormecia sobre os cadernos e acordava com o rosto marcado pelas letras. Mas eu não parava, porque dessa vez eu sabia que não estava lutando só por mim. Eu lutava por todas as mulheres que já ouviram que era tarde demais. Um dia cheguei em casa e encontrei minha mãe sentada na cadeira olhando para o nada. Ela estava mais fraca e o olhar dela parecia distante. Tá tudo bem, mãe? Perguntei. Ela demorou para responder e depois disse com a voz mansa: eu fico lembrando de quando você era pequena, sempre sonhadora. Eu devia ter te apoiado mais. Aquelas palavras me quebraram por dentro. A vida toda eu esperei ouvir algo assim. Abracei ela e chorei. Ainda dá tempo, mãe. Ainda dá tempo de ver sua filha vencer. A partir daquele dia, eu estudava com ainda mais garra. Eu queria que ela visse. Eu queria provar que Deus não abandona quem sonha com fé. O vestibular se aproximava. O coração vivia acelerado. Eu não tinha dinheiro para pagar a inscrição, mas a diretora da escola se comoveu e conseguiu uma bolsa para mim. Quando ela me contou, eu fiquei sem palavras. Me ajoelhei no chão da secretaria e agradeci. Deus é bom demais, eu disse, com lágrimas caindo no rosto. Na noite antes da prova, André apareceu na minha porta com uma sacolinha nas mãos. É para você, ele disse. Dentro, havia uma caneta azul nova e um terço pequeno. Para te dar sorte e lembrar que você não tá sozinha, ele falou. Eu não aguentei e abracei ele forte. Foi o tipo de gesto simples que fala mais do que 1000 palavras. Na manhã da prova, acordei antes do sol. Tomei banho, prendi o cabelo, vesti a melhor roupa que eu tinha, uma blusa branca e uma calça simples, e fui pro local do exame. O caminho parecia mais longo do que nunca. No ônibus, o coração batia descompassado. Eu segurava o terço nas mãos, repetindo baixinho: Deus, me guia. Eu fiz a minha parte. Agora faz a tua. Quando sentei na carteira da sala, o medo veio com força. As letras dançavam na minha frente. Por um momento pensei em desistir, mas lembrei do que André dizia. Você nasceu para inspirar. Fechei os olhos, respirei fundo e comecei. As horas passaram devagar. Cada questão parecia uma montanha, mas eu não parei. No fim, quando entreguei a prova, senti uma paz tão grande que chorei ali mesmo, na frente de todo mundo. Era como se Deus tivesse colocado a mão sobre minha cabeça e dito: filha, você foi até o fim, e isso já é vitória. Nos dias seguintes, a espera pelo resultado me corroía por dentro. Eu tentava disfarçar, mas mal conseguia dormir. André ficava comigo quase todos os dias, dizendo que acontecesse o que acontecesse, ele já se orgulhava de mim. Até que numa manhã, o celular tocou. Era a diretora da escola. Helena, você pode vir aqui agora? A voz dela tremia. Meu coração disparou. Larguei tudo e fui. Quando cheguei, ela estava me esperando com um envelope nas mãos. Abre, ela disse, sorrindo. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui rasgar o papel. Quando vi a palavra aprovada, tudo ao meu redor sumiu. Eu só conseguia chorar e rir ao mesmo tempo. Eu consegui, meu Deus, eu consegui! A diretora me abraçou e chorou junto comigo. Você é um exemplo, Helena. Nunca mais deixe ninguém te dizer o contrário.
Saí da escola com o coração em chamas. O vento batia no rosto e parecia que até o céu sorria para mim. Corri até a praça, onde André vendia algumas peças de artesanato, e gritei de longe: "Eu passei!" Ele largou tudo e veio correndo. Me levantou no ar e girou, rindo e chorando junto. "Eu sabia!" ele disse. "Eu sabia que Deus ia honrar tua fé." Aquele abraço parecia o resumo de tudo o que eu vivi: o medo, a luta, a fé e a recompensa. Naquela noite, fomos comemorar na padaria simples do bairro. Ele pediu 2 cafés e um pedaço de bolo de chocolate. "É o começo, Helena", ele disse. "Agora o mundo é teu." Eu olhei para ele com os olhos marejados e respondi: "O mundo é de quem acredita, André." Mas eu sabia que mesmo com a aprovação, a caminhada seria dura. Faculdade, contas, responsabilidades, tudo parecia grande demais para mim. Ainda assim, eu sentia que não estava mais sozinha, porque agora eu tinha Deus comigo. E também tinha alguém que acreditava em mim. E naquela noite, antes de dormir, ajoelhei ao lado da cama, segurei o terço que ele me deu e disse em oração: "Senhor, obrigada por não ter deixado o riso dele ser o fim da minha história. Obrigada por me mostrar que sonhar é fé em movimento. E obrigada por André, que o Senhor colocou no meu caminho para me lembrar que o amor também é milagre." Enquanto apagava a luz, senti uma paz que há anos eu não sentia. O medo ainda existia, mas agora ele era pequeno diante da fé. E eu dormi com o coração leve, pronta para viver o próximo capítulo que Deus estava escrevendo, com amor, coragem e esperança. O primeiro dia na faculdade foi um misto de sonho e medo. Eu acordei antes do sol, preparei o café e fiquei um tempo parada, olhando o vapor subir da xícara como se fosse um sinal de Deus me dizendo: "Vai, filha, eu tô contigo." A mochila que eu carregava era simples, velha até, mas dentro dela havia algo que ninguém podia tirar: a coragem de começar de novo. Peguei o ônibus ainda escuro, cercada de jovens que riam, ouviam música, falavam de planos e viagens. Eu, ali quieta, senti um frio na barriga e o coração acelerado. Quando o ônibus passou pela ponte e o sol começou a nascer, o céu se encheu de tons de laranja, e eu chorei baixinho. Porque naquele instante eu entendi que não era só o dia que estava nascendo, era a minha vida também. Cheguei à faculdade com as mãos suando. Aquele lugar parecia outro mundo. Corredores enormes, cheiro de livros novos, vozes misturadas, passos apressados. Eu me senti pequena, mas ao mesmo tempo viva. Entrei na sala e procurei um canto discreto. Alguns alunos me olharam curiosos. Uma moça de cabelo curto sussurrou para outra: "Ela é professora?" Fingi não ouvir e sentei. O professor entrou, começou a se apresentar e eu abri o caderno com o mesmo entusiasmo de uma criança no primeiro dia de aula. Nas semanas seguintes, a rotina foi dura. As matérias eram difíceis, as leituras longas, e muitas vezes eu voltava para casa tão cansada que mal tinha forças para comer. Mas eu nunca faltei. Nem um dia. André me esperava no ponto de ônibus quase todas as noites. Ele segurava minha mão e dizia: "Cada passo teu é uma vitória." Eu sorria, tentando esconder as olheiras, mas dentro de mim eu sabia. Ele era meu presente de Deus. Minha mãe, apesar de doente, começou a mudar. Um dia me chamou e disse com voz fraca: "Eu contei para as vizinhas que minha filha está na faculdade." Foi simples, mas aquilo encheu meu peito de alegria. Eu vi brilho nos olhos dela. Era como se pela primeira vez ela tivesse orgulho de mim. Com o tempo, comecei a fazer amizade com alguns colegas. Uma moça chamada Lívia, de 20 e poucos anos, se aproximou de mim. "Dona Helena, a senhora é uma inspiração", ela disse. Eu ri. "Me chama só de Helena, menina." E ela respondeu: "Helena, então. Mas saiba que eu queria ter metade da sua coragem." Essas palavras me tocaram fundo, porque eu nunca me vi como corajosa. Eu só fazia o que o coração mandava. Um dia, numa aula de literatura, o professor pediu pra gente escrever uma redação livre sobre transformação. Eu escrevi sem parar, deixando o coração falar. Escrevi sobre as mulheres que se calam, sobre os sonhos adiados, sobre a força que vem quando a gente decide acreditar outra vez. Quando terminei, o professor leu meu texto em voz alta para a turma inteira. "Esta redação", ele disse, "é um testemunho de vida." E todo mundo aplaudiu. Eu chorei, porque ali, naquele instante, percebi que minha dor tinha virado inspiração.
À noite contei tudo para André. Ele ouviu em silêncio, com um sorriso doce. Viu? Eu te falei que você nasceu para inspirar. Eu encostei a cabeça no ombro dele e respondi. Eu só quero viver com propósito. E você tá vivendo? Ele disse. Um dia, tua história ainda vai mudar a vida de muita gente. As dificuldades financeiras eram grandes. Tinha mês que eu não sabia como ia pagar o transporte. Vendi mais bolos, fiz costuras, limpei casas quando dava tempo. Cada centavo era uma semente. Eu repetia para mim mesma. Não é sobre dinheiro, é sobre destino. E Deus nunca me deixou faltar o essencial. Sempre aparecia alguém para ajudar. Uma professora que me doava livros, um vizinho que comprava mais bolos, um amigo da faculdade que dividia o lanche comigo. Eram pequenos milagres, vindos de um Deus que me observava com amor. Com o passar dos meses, eu e André ficamos ainda mais próximos. Ele ia comigo às missas de domingo, ajudava a cuidar da minha mãe, e em cada gesto dele, eu via um companheirismo raro. Um dia depois da missa, ele me levou até um mirante da cidade. O vento estava frio, e as luzes lá embaixo pareciam estrelas caídas no chão. Helena, ele disse, segurando minhas mãos, eu não tenho muito para te oferecer, mas quero estar contigo em cada recomeço. Meu coração disparou. Eu olhei para ele e respondi. Eu não quero muito. Só quero alguém que fique quando o mundo for embora. Ele sorriu e me beijou. Foi um beijo calmo, sincero, cheio de fé. Aquele foi o momento em que o amor deixou de ser promessa e virou presença. Depois disso, tudo parecia mais leve. A faculdade ainda era difícil. O trabalho ainda cansava. Mas agora eu tinha motivos para sorrir. Às vezes, quando chegava em casa tarde da noite, eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Não pela aparência, mas pela força. Eu via uma mulher que já não pedia permissão para sonhar. Minha família começou a mudar também. Aos poucos o riso virou respeito. Meu irmão, aquele que mais debochava, me procurou um dia. Helena, eu te vi na TV. Na TV? É. Passou uma matéria sobre mulheres que voltaram a estudar. Ele baixou os olhos e disse. Eu falei besteira, viu? Eu sorri. Tá perdoado. Ele me abraçou. E aquele abraço teve o peso de uma vida inteira. Nos dias seguintes, a vida seguiu com a simplicidade dos milagres diários. Acordar, trabalhar, estudar, amar. Eu via Deus em tudo, nas pequenas vitórias, nos cafés divididos com André, no olhar cansado, mas feliz, da minha mãe. E todas as noites antes de dormir, eu fazia a mesma oração. Obrigada, meu Deus, por me deixar viver o que um dia eu só ousei sonhar. A cada amanhecer, eu sentia mais forte que aquele era apenas o começo, porque os sonhos que nascem da fé não morrem nunca. A vida tem uma maneira curiosa de testar a gente justamente quando parece que tudo está indo bem. Eu estava vivendo um dos períodos mais bonitos da minha história. A faculdade caminhava. O amor com André florescia. Minha mãe começava a sorrir de novo. E foi aí que o chão se abriu debaixo dos meus pés. Tudo começou com uma tosse leve da minha mãe. Achei que era gripe. Mas os dias foram passando, e ela foi ficando cada vez mais fraca. Uma noite entrei no quarto e a vi tentando respirar. O peito subindo com esforço. Corri até ela, desesperada. Mãe, vamos pro hospital agora. Ela segurou minha mão e murmurou. É só um cansaço, filha. Vai passar. Mas eu sabia que não era só cansaço. Aquela noite foi longa. No hospital, o médico olhou os exames e me chamou num canto. O olhar dele dizia mais do que as palavras. Ela precisa de cuidados intensivos. O quadro é delicado. Meu corpo gelou. Eu fiquei parada, sem saber o que dizer. Passei a semana no hospital, dividindo o tempo entre as aulas e as visitas. Eu estudava no corredor, com o jaleco de acompanhante, os olhos ardendo de cansaço. André aparecia todos os dias com café e palavras que me sustentavam. Deus tá contigo, Helena. Mas e se eu perder ela? Perguntei com a voz falhando. Então Deus vai te segurar. E quando ele segura, ninguém cai. Essas palavras viraram o meu fôlego. Os dias se arrastaram. O barulho dos monitores, o cheiro forte do álcool, o som das preces murmuradas por outros acompanhantes. Tudo se misturava num cenário que eu nunca esquecerei. Às vezes, eu encostava a cabeça na cama dela e chorava baixinho, lembrando das vezes em que ela ria das minhas ideias. E agora ali estava, pequena, frágil, lutando para respirar. Numa tarde ela acordou, me olhou com um sorriso cansado e disse: Helena, eu sonhei que você estava num palco recebendo um diploma. E eu bati palmas. As lágrimas escorreram sem que eu pudesse segurar. E a senhora vai ver isso, mãe. Eu prometo.
Ela apertou minha mão e respondeu. Eu já vi, filha. No meu coração, eu já vi. Naquela noite, voltei para casa destruída. Me sentei no chão da cozinha e chorei até o corpo doer. Olhei para o céu pela janela e disse: Deus, eu não entendo teus planos, mas eu confio. Só não me deixa desistir agora. Os dias seguintes foram de oração e resistência. Eu ia para a faculdade direto do hospital, com o uniforme ainda amassado. Os professores sabiam da situação e me apoiavam. Lívia, minha amiga, levava anotações das aulas que eu perdia. André não saía do meu lado. Helena, você é feita de fé, ele dizia. E a fé move até o que parece impossível. Mas a verdade é que até a fé mais forte balança quando a dor é grande. Um dia, recebi a ligação do hospital no meio da aula. O coração disparou antes mesmo de atender. Dona Helena, sua mãe teve uma piora. Larguei tudo e corri. Quando cheguei, ela estava cercada de médicos. O som das máquinas era ensurdecedor. Corri até a cama, segurei a mão dela e comecei a rezar. Fica comigo, mãe. Não vai agora. Ela me olhou uma última vez, com aquele mesmo olhar doce de sempre, e sussurrou. Eu tô em paz, filha. Você venceu. E partiu. O mundo ficou mudo. Eu senti um vazio tão grande que parecia que o ar tinha sido arrancado do meu peito. O enterro foi simples. Pouca gente, poucas palavras. Quando tudo terminou, eu fiquei sozinha diante da cruz e disse: Mãe, a senhora me ensinou a ser forte mesmo sem saber. Eu vou continuar. Por nós. Os dias seguintes foram de silêncio. A casa parecia enorme, vazia, sem o som da voz dela. Eu acordava e olhava para o lado, esperando ouvir o chamado dela, mas só via o vazio. E era esse vazio que eu precisava aprender a preencher com fé. André foi minha rocha. Ele me fazia sair para caminhar, levava flores para o quarto da minha mãe e me lembrava que o amor verdadeiro não morre. Ele muda de lugar. Agora ela vive nas tuas vitórias, Helena, ele dizia. Cada vez que você seguir em frente, ela vai sorrir no céu. Com o tempo, as lágrimas começaram a virar oração. A dor aos poucos virou força. E quando chegou o dia da formatura do primeiro semestre, eu decidi ir. Coloquei o vestido que minha mãe mais gostava e o terço que ela sempre carregava. No palco, quando chamaram meu nome, olhei para o alto e sussurrei. Esse diploma é nosso, mãe. O auditório inteiro aplaudiu. Eu sorri com os olhos marejados, sentindo um calor no peito, como se ela realmente estivesse ali. Depois da cerimônia, André me abraçou e disse: Tá vendo? Deus não tira nada sem preparar algo maior. Mas ainda dói, respondi. Eu sei, mas a dor também ensina. Naquela noite, sentada na varanda, olhei para o céu e vi uma estrela piscando forte. Senti um arrepio e sorri. Era como se minha mãe tivesse me dizendo para continuar. E continuei, com mais fé, mais garra, mais amor. A perda dela me ensinou que, por mais que o mundo pareça ruir, sempre há um motivo para levantar, e que os sonhos que a gente carrega com lágrimas valem muito mais do que os que nascem do conforto. A partir dali, minha história deixou de ser apenas sobre estudar. Passou a ser sobre honrar. Honrar o amor de quem acreditou, honrar a fé que me sustentou, honrar a mulher que eu me tornei. E enquanto eu fechava o caderno naquela noite, escrevi uma frase que ficou marcada para sempre. A dor me quebrou, mas foi entre os cacos que Deus acendeu minha luz. Os meses que seguiram a partida da minha mãe foram os mais silenciosos da minha vida. O silêncio dela morava em cada canto da casa. Na cadeira vazia, na panela guardada, nas roupas dobradas que ainda tinham o cheiro dela. No começo, eu achava que aquele vazio ia me engolir. Eu acordava e olhava para o teto, sem saber para onde ir. A dor era tão funda que parecia que o ar tinha peso. Mas um dia, ainda de pijama, sentada no chão da cozinha, com o terço entre os dedos, algo mudou. Eu chorei até não ter mais lágrimas, e no meio daquele choro, eu senti uma presença. Não era algo que dava para ver, era algo que se sentia, como se Deus tivesse sentado ao meu lado, em silêncio, e apenas me abraçado. E naquele silêncio, uma voz suave dentro de mim disse: Agora é a tua vez, Helena. Vive o que ela te ensinou. Foi nesse dia que decidi me levantar. Comecei devagar, reorganizando a casa, abrindo as janelas, deixando a luz entrar. Depois fui retomando as aulas, me aproximando dos colegas, me jogando de novo na vida. A dor ainda morava em mim, mas agora ela me empurrava para frente, em vez de me puxar para trás. Lívia, minha amiga da faculdade, me chamou para um projeto voluntário que ela participava. Aulas de reforço para mulheres adultas que estavam voltando a estudar.
No início, eu hesitei. Eu? Pensei. Quem sou eu para ensinar alguém? Mas ela insistiu. Helena, essas mulheres precisam ouvir alguém que viveu o que elas vivem. Aceitei. E aquele foi o começo de um novo propósito. Na primeira aula, minhas mãos tremiam. Eram mulheres simples, cansadas, de olhares humildes e corações grandes. Algumas seguravam cadernos pela primeira vez em décadas. Eu comecei contando minha história. Do riso da família, da dificuldade, do medo, da fé. Quando terminei, vi várias delas chorando. Uma delas disse: "Eu achei que já era tarde para mim, mas te ouvindo parece que ainda dá tempo." E eu respondi: "Sempre dá tempo, minha irmã. O tempo só acaba quando a gente desiste." Naquela noite, voltei para casa com o coração leve. Eu percebi que ensinar não era apenas passar conhecimento, era passar coragem. E foi ali que eu entendi o verdadeiro motivo de Deus ter me deixado vencer. Não era só para mim. Era para que eu pudesse acender a chama em outras mulheres. André ficou orgulhoso. Viu só, Helena? Agora você é o que sempre foi. Uma inspiração. Eu sorri e disse: "Eu só quero ser um canal daquilo que um dia eu pedi chorando." Com o tempo, o projeto cresceu. Começaram a me chamar para falar em outras escolas, em igrejas, em encontros comunitários. Eu, que um dia fui motivo de piada, agora era convidada para falar sobre recomeço, fé e educação. E, em cada lugar onde eu contava minha história, eu via o brilho nascer no olhar de outras mulheres. Era o mesmo brilho que um dia nasceu em mim. Mas mesmo com todas as vitórias, a saudade ainda apertava. Às vezes, antes de dormir, eu pegava o terço da minha mãe e dizia: "Mãe, hoje eu ensinei mais 5 mulheres. A senhora tá vendo daí, né?" E no fundo do coração, eu sempre sentia que sim. A vida com André seguia serena, bonita. Ele continuava meu porto seguro. Às vezes ele aparecia no fim das palestras, me esperava no fundo da sala. E quando tudo acabava, me abraçava forte e dizia: "Eu vi Deus falando através de você." Eu ria e respondia: "E eu vejo Deus em você." Nossos planos começaram a se entrelaçar. Falávamos em juntar as economias, comprar uma casinha simples, viver com paz. Não era um sonho grandioso, mas era o suficiente. Eu não queria luxo. Eu queria amor, fé e propósito. Certo dia, recebi um convite inesperado. Uma universidade da capital queria que eu contasse minha história num evento sobre mulheres que transformaram a própria vida por meio da educação. No começo eu pensei em recusar. Eu falando para tanta gente? Mas André segurou minha mão e disse: "Você já falou para quem mais precisava ouvir. Agora é hora de o mundo te ouvir também." E eu fui. O auditório era enorme, com luzes fortes e uma plateia cheia. Quando subi ao palco, minhas pernas tremiam, mas bastou eu olhar para a multidão e lembrar de tudo o que vivi para que a coragem voltasse. Contei tudo. As risadas da família, o tanque de roupa, o ônibus lotado, a primeira redação, a aprovação no vestibular, a perda da minha mãe e o renascimento através da fé. Quando terminei, o silêncio durou alguns segundos, e então veio uma salva de palmas tão forte que parecia um abraço coletivo. Eu chorei ali mesmo, diante de todos, e naquele choro, senti minha mãe e Deus me abraçando juntos. Depois da palestra, várias pessoas vieram me agradecer. Uma moça com o rosto emocionado me segurou pelas mãos e disse: "A senhora salvou meu dia." Eu ia desistir de tudo. E eu respondi: "Então não desiste, filha. A vida só termina quando a gente para de lutar." Naquela noite, voltando para casa, encostei a cabeça no ombro de André dentro do ônibus e disse: "Eu nunca imaginei que Deus fosse me levar tão longe." Ele sorriu e respondeu: "Ele te levou porque sabia que teu coração não ia guardar isso só para você." Eu fechei os olhos e senti o vento entrar pela janela. Era o mesmo vento que um dia soprou lágrimas no meu rosto quando eu andava para a escola com os pés cheios de lama. A diferença é que agora ele trazia paz. A fé tinha me refeito, a dor tinha me moldado, e o amor tinha me curado. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no meu diário: "Um dia, riram dos meus sonhos. Hoje, eles aplaudem a minha fé. A mulher que chorava sozinha agora faz outras sorrirem." E tudo isso começou quando eu acreditei que Deus ainda não tinha terminado comigo. Adormeci com o coração em paz, grata, inteira. Eu não era mais a mulher que pedia permissão para sonhar. Eu era a mulher que inspirava outras a não desistirem do próprio milagre. Depois daquela palestra, minha vida nunca mais foi a mesma.
Era como se Deus tivesse aberto uma janela que eu nem sabia que existia. As pessoas começaram a me procurar, querendo saber mais sobre a minha história, sobre como eu consegui recomeçar depois de tanta dor. Eu recebia cartas, mensagens, abraços de desconhecidos. E cada palavra de agradecimento me fazia lembrar do dia em que eu chorei sozinha num tanque, achando que a vida tinha acabado para mim. Agora, eu entendia. Nada do que vivi foi em vão. Cada lágrima, cada humilhação, cada noite sem dormir, tudo tinha me trazido até ali. Era como se Deus tivesse costurado minha vida ponto por ponto, transformando feridas em lições e quedas em degraus. Mas o maior milagre ainda estava por vir. André, sempre ao meu lado, continuava sendo o homem mais paciente e carinhoso que eu já conheci. Ele me esperava nas palestras, me levava flores simples, às vezes só um galho de jasmim colhido no caminho, e dizia: é para lembrar que a beleza mora nas coisas pequenas. E era verdade. O amor dele era feito de simplicidades que enchem o coração. Certo dia, ele me convidou para ir até o sítio onde cresceu. Era um lugar afastado, cheio de árvores, cheiro de terra molhada e o som constante dos pássaros. Eu nunca tinha estado lá, e quando cheguei, senti uma paz tão profunda que me emocionei. Aqui é onde eu venho conversar com Deus, ele disse. Quis te trazer porque agora quero conversar com ele junto com você. Sentamos debaixo de uma mangueira antiga, o vento batendo leve no rosto, e ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ele segurou minhas mãos, olhou nos meus olhos e falou: Helena, a vida me ensinou que o amor não é o que chega fácil. É o que fica quando o resto vai embora. Meu coração começou a bater tão rápido que eu mal conseguia respirar. Ele continuou: eu vi você renascer, vi você lutar, vi você transformar a dor em luz, e quero passar o resto da minha vida te ajudando a manter essa luz acesa. Então ele tirou do bolso uma caixinha pequena, de madeira, e abriu. Dentro havia um anel simples, prateado, com um brilho discreto, mas que refletia tudo o que éramos. Casa comigo, Helena? Ele perguntou com os olhos marejados. As lágrimas escorreram antes que eu conseguisse responder. Eu não tenho nada de luxo para te oferecer, ele completou, mas tenho o amor mais sincero que existe. Eu respirei fundo. Coloquei a mão sobre a dele e disse: André, quando todo mundo riu de mim, você acreditou. Quando eu chorei, você me abraçou. Quando eu quis desistir, você me lembrou de Deus. Então sim, 1000 vezes sim. Nos abraçamos ali mesmo, debaixo daquela árvore, com o som do vento e dos passarinhos como testemunhas. E foi o abraço mais bonito da minha vida. Não era um conto de fadas. Era a vida real, feita de cicatrizes, perdão e fé. Os dias seguintes foram uma mistura de alegria e calma. Planejamos um casamento simples, só com os amigos mais próximos e os colegas do projeto. Eu mesma costurei o vestido, branco e leve, e decorei o salão da igreja com flores que colhi no quintal. Tudo feito com amor. Na manhã do casamento, acordei antes do sol e me sentei na cama, com o terço da minha mãe nas mãos. Olhei para o céu e disse: Mãe, hoje eu vou casar. E sei que a senhora vai estar aqui comigo. Em cada pétala, em cada sorriso, em cada passo que eu der até o altar. A cerimônia foi linda. O sol entrava pelas janelas da igrejinha e iluminava tudo com uma luz dourada. Quando a música começou e eu caminhei até André, vi lágrimas nos olhos dele. Ele parecia ver mais do que uma mulher com vestido branco. Ele via a história inteira. A luta, a dor, o renascimento. O padre começou a falar sobre amor, sobre fé, sobre recomeços. Eu quase não ouvia as palavras. Só conseguia pensar em tudo o que vivi para chegar ali. E quando ele disse: Pode beijar a noiva, eu fechei os olhos e senti como se o mundo inteiro parasse por um instante. As palmas, os sorrisos, o cheiro das flores. Tudo se misturou num só sentimento: gratidão. Na festa, não havia luxo, mas havia verdade. As mulheres do projeto cantaram uma música para mim, e Lívia, emocionada, disse: Helena, você nos mostrou que nunca é tarde para amar e para vencer. Eu chorei, rindo, e respondi: Não sou eu que mostrei, foi Deus. Eu só segui o que Ele me mandou fazer. André me abraçou por trás e sussurrou no meu ouvido: Agora começa a nossa nova história. E eu respondi: Que ela seja escrita com fé, como tudo o que vivemos até aqui. Naquela noite, sentada ao lado dele, com as luzes do salão já apagando,
Eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Plenitude. Não faltava nada, nem dor, nem vazio. Só amor e paz. Nos meses seguintes, a vida seguiu tranquila. Montamos nossa casinha simples, cheia de plantas, livros e memórias. As manhãs eram cheias de risos, e as noites, de conversas sobre a vida. Às vezes ele ficava na varanda tocando violão, enquanto eu escrevia novas histórias. Era como se, enfim, tudo fizesse sentido. E um dia, olhando para ele sob a luz suave da tarde, eu pensei: eles riram dos meus sonhos, mas eu realizei todos, um por um, porque quem caminha com fé não precisa ver o caminho. Basta confiar. E naquele instante, eu soube que o amor que eu sempre busquei não estava em contos de fada, nem em promessas. Ele estava ali, na vida simples, na mão que segura a tua quando o mundo desaba, no olhar que te encoraja quando você esquece quem é. O amor verdadeiro é isso. É Deus morando entre duas pessoas que escolheram não desistir. Nos primeiros meses depois do casamento, eu descobri que amar é muito mais do que dizer eu te amo. É dividir o pão, o silêncio, a preocupação, a conta de luz e o riso. Nossa casa era pequena, mas cada canto tinha o toque da nossa história. As paredes ainda cheiravam a tinta fresca e esperança. André plantou um pé de jasmim no quintal, e todas as manhãs eu abria a janela e respirava aquele perfume que me lembrava o começo de tudo. Simples, mas cheio de significado. A vida não ficou fácil, mas ficou bonita. Eu continuava dando aulas voluntárias e cursando a faculdade. André trabalhava em obras, saía cedo, voltava coberto de pó de cimento e com um sorriso cansado. Às vezes ele chegava exausto e dizia: hoje foi pesado, mas pensar em você me deu força. E eu respondia: a força é mútua, meu amor. A gente caminha junto. As dificuldades financeiras voltaram a bater na porta. A faculdade era cara, o ônibus aumentou, e eu não queria desistir. Fiz o que sabia fazer. Voltei a vender bolos. De manhã, o cheiro doce se espalhava pela vizinhança, e os vizinhos começaram a me chamar de professora do bolo. André ajudava a embalar e entregava nas casas depois do trabalho. Tinha dias que o lucro era pouco, mas o orgulho era imenso. A gente olhava um para o outro e dizia: Deus proverá. E ele sempre provia. Com o passar do tempo, percebi que o amor não mora nas grandes declarações, mas nas pequenas fidelidades. Quando eu adoecia, André fazia chá e sentava ao meu lado, lendo em voz alta os textos da faculdade para eu não perder o conteúdo. Quando ele ficava abatido, eu esperava ele dormir e dobrava as roupas dele com cuidado, como se dobrasse a gratidão. Era assim, um cuidando do outro, com amor, fé e simplicidade. Mas nem tudo foram flores. O primeiro grande teste do nosso casamento veio num dia de chuva. André caiu de uma escada na obra e machucou a perna. O médico disse que ele teria de ficar afastado por meses. Foi um susto. Eu olhei para ele, deitado na cama, e vi nos olhos dele a angústia de quem tem medo de ser um peso. Eu não quero te atrapalhar, Helena, ele disse, a voz embargada. Eu segurei a mão dele e respondi: você não é peso. Você é o motivo da minha leveza. E ele chorou. Aqueles meses foram difíceis. O dinheiro mal dava para comida, mas eu continuei firme. Vendia mais bolos, pegava pequenos trabalhos de escrita e dava reforço escolar para vizinhos. Tinha dias que o corpo pedia descanso, mas a fé me fazia continuar. Eu olhava para André e dizia: Deus vai curar. E quando ele cura, ele restaura tudo, o corpo e o coração. E ele curou. Pouco a pouco, André voltou a andar. Primeiro com muletas, depois sem. Quando ele deu o primeiro passo sozinho, olhou para mim e disse sorrindo: parece que estou aprendendo a caminhar de novo. Eu respondi: então caminha para onde Deus te chamar, que eu vou junto. Durante esse período, algo bonito aconteceu. Comecei a ser chamada para dar palestras não apenas sobre educação, mas sobre fé e recomeço no casamento. Falava sobre como o amor amadurece quando é regado pela fé. André sempre assistia calado na última fileira, com o olhar cheio de orgulho. No final, ele me esperava na porta com o mesmo sorriso de quando nos conhecemos. Eu continuo aprendendo com você, Helena, ele dizia. E eu respondia: eu também aprendo com teu silêncio. Com o tempo, nossa casinha ficou mais cheia de vida. Adotamos uma cadelinha chamada Estrela, porque ela apareceu num dia em que o céu estava cheio delas. Ela dormia aos nossos pés e parecia entender cada palavra das nossas conversas. À noite, André e eu sentávamos na varanda.
com ela deitada entre nós, e falávamos sobre a vida, sobre Deus e sobre a mãe que me olhava lá do céu. Certa noite, ele me olhou e disse: Helena, você percebeu? É o quê? Que a gente já tem tudo o que pediu. Fiquei em silêncio por um momento e respondi: é verdade. Eu só pedi paz, amor e propósito. E Deus me deu tudo isso, em você. As lágrimas vieram sem aviso. Agradeci em silêncio por tudo, pela fé que me sustentou, pela coragem que me guiou e pelo homem que Deus colocou no meu caminho para me ensinar o significado do amor maduro. Nos fins de semana, eu e André íamos à feira juntos. Ele vendia pequenas peças de madeira que fazia nas horas vagas, e eu levava meus bolos. As pessoas nos chamavam de Casal da Esperança. E toda vez que alguém pedia um conselho, eu dizia a mesma coisa. A esperança não é ilusão, é fé em movimento. Aos poucos, o que era luta virou testemunho. Fui convidada para participar de um programa de rádio local. Contei minha história. E no final, o locutor perguntou: Helena, se você pudesse resumir tudo o que aprendeu, o que diria? Respirei fundo e respondi: que o amor é a forma mais bonita de fé. Amar é crer que vale a pena tentar outra vez. Naquele dia, quando cheguei em casa, André estava na porta, com um buquê de jasmins colhidos do nosso quintal, para celebrar a mulher que me ensinou a acreditar. Ele disse. Eu abracei ele forte e respondi: e você é o homem que me ensinou o que é amor em paz. Depois daquele abraço, ficamos em silêncio, olhando o céu. A lua brilhava forte e o vento balançava o jasmim que ele plantou no dia em que nos casamos. Senti que cada flor era uma lembrança, um pedaço de tudo o que superamos. A vida não é perfeita, mas é divina quando a gente vive com gratidão. E enquanto ele tocava o violão, cantando baixinho, eu fechei os olhos e pensei em tudo o que vivi. A dor, o riso, o recomeço, o amor. Pensei em quantas mulheres ainda estavam presas ao medo e fiz uma promessa. Enquanto eu respirar, vou continuar contando minha história, porque se ela acender uma única chama, já valeu cada lágrima. E ali, naquela varanda iluminada pela lua, eu entendi de uma vez por todas: o amor verdadeiro não é o que chega para te salvar, é o que chega para caminhar contigo, quando você já aprendeu a se salvar com fé. O tempo foi passando, e a vida, com sua sabedoria silenciosa, foi me ensinando que os milagres não terminam quando a gente conquista o que pediu. Eles continuam, em formas que nem sempre percebemos de imediato. Às vezes, um milagre é apenas acordar com paz no coração. Outras vezes, é o simples fato de ainda ter alguém do lado quando o mundo muda de novo. André e eu vivíamos dias calmos, cheios de rotina e gratidão. A faculdade estava quase terminando, e o projeto com as mulheres crescia mais do que eu imaginava. O que começou como um grupo pequeno na sala de uma escola se transformou numa rede com dezenas de mulheres estudando, sonhando, orando juntas. Eu via nelas o reflexo da mulher que fui. Ferida, desacreditada, mas cheia de fé escondida no peito. Certa tarde, enquanto eu ajudava uma delas a escrever o primeiro texto da vida, senti um arrepio. Ela olhou para mim e disse: Dona Helena, eu achava que meu tempo tinha passado. E eu sorri e respondi: o tempo nunca passa para quem acredita. O relógio de Deus não atrasa nem adianta. Ele só chega quando o coração está pronto. Aquelas palavras saíram de mim com tanta força que percebi: eu já não era apenas uma mulher que venceu. Eu era um instrumento. Deus me usava para curar, ensinar, consolar. E isso me enchia de humildade. Mas quando a vida quer lapidar a fé da gente, ela nos dá novos testes. Foi numa manhã comum que a notícia chegou. A empresa onde André trabalhava faliu. Ele chegou em casa calado, sentou na cadeira da varanda e ficou olhando pro nada. Eu entendi sem que ele dissesse uma palavra. Você foi dispensado, né? Ele assentiu, os olhos marejados. Eu não sei o que fazer, Helena. A gente tinha planos, prestações. Me aproximei e segurei a mão dele. A gente ainda tem o principal, André. Tem um ao outro. O resto, Deus dá um jeito. Os dias seguintes foram difíceis. Ele tentava manter o sorriso, mas eu via o peso nos ombros dele. Trabalhava desde menino e, pela primeira vez, se sentia inútil. Às vezes, acordava no meio da madrugada e o encontrava sentado no sofá, em silêncio. Eu me aproximava devagar e dizia: Sabe o que me fez forte, André? Foi quando eu entendi que Deus não se esquece da gente. Ele só nos ensina a depender mais dele.
Ele me olhava com os olhos marejados e respondia: Eu queria ter tua fé. E eu sorria. Ela é tua também. Só tá dormindo um pouquinho. Durante aquele tempo, nossa casa viveu de simplicidade e oração. Vendemos o que não era essencial. Economizamos até no café. Mas nunca faltou o que realmente importava: amor e esperança. E foi nesse período que mais aprendemos um sobre o outro. Quando a vida tira o supérfluo, ela revela o essencial. Mesmo sem emprego, André começou a ajudar nos meus projetos. Ele consertava as cadeiras das salas de aula, arrumava as luzes, montava cartazes. As mulheres o adoravam. Diziam que ele era o anjo quieto da turma. E eu sabia que era verdade. Deus tinha colocado um anjo na minha vida, de carne e osso, humilde e bondoso. Com o tempo, ele começou a fazer pequenas encomendas de móveis sob medida. Trabalhos simples, mas feitos com amor. E como tudo que é feito com amor, começou a dar certo. Uma encomenda trazia outra, e quando vimos, a oficina improvisada nos fundos da casa já tinha fila de espera. Eu te disse que Deus não esquece de quem planta com fé, eu disse a ele um dia. Ele riu e respondeu: E eu te disse que tua fé é contagiante. Enquanto isso, na faculdade, eu me preparava para a formatura. O convite para ser oradora da turma chegou como uma surpresa. Eu quase recusei, mas o professor insistiu. Ninguém melhor que você para falar sobre o poder de acreditar. Na noite da formatura, sentei na primeira fileira com as mãos suando. Quando chamaram meu nome, subi ao palco com o coração batendo tão forte que parecia que o peito ia explodir. Olhei para a plateia e vi André, com o sorriso mais orgulhoso do mundo. As lágrimas me vieram antes das palavras. Respirei fundo e comecei. Há alguns anos riram dos meus sonhos. Hoje, eu rio junto com Deus, porque Ele me mostrou que o impossível é só o possível no tempo dele. A plateia aplaudiu, e eu continuei. Eu dedico esse momento à minha mãe, que me ensinou a sonhar mesmo sem saber, e ao homem que acreditou em mim quando eu duvidei de mim mesma. Olhei para André e vi que ele chorava. Quando desci do palco, ele me abraçou e disse: Eu nunca duvidei de que esse dia chegaria. E eu respondi: Nem eu. Eu só não sabia que ia ser tão lindo. Naquela noite voltamos para casa caminhando de mãos dadas. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Parecia o mesmo céu de quando eu pedi a Deus para mudar a minha história. E ele mudou. Mas eu sabia que ele ainda tinha mais capítulos para escrever. Alguns meses depois, recebi um convite inesperado de uma instituição pública para coordenar um programa de alfabetização para mulheres em comunidades carentes. Era tudo o que eu sempre quis. Uma forma de devolver ao mundo o que eu recebi de graça: fé, coragem e conhecimento. Quando contei para André, ele me levantou no ar, rindo como uma criança. Tá vendo, Helena? A gente planta lágrima e colhe propósito. Aceitei o convite com o coração cheio de gratidão. No primeiro dia de trabalho, entrei na sala, olhei para aquelas mulheres com cadernos novos e sorrisos tímidos e pensei: agora eu sou o que um dia precisei que alguém fosse para mim. E foi ali, diante delas, que entendi de vez o que Deus tinha preparado para mim. Ele não queria só que eu estudasse, casasse ou recomeçasse. Ele queria que a minha vida fosse uma prova viva de que nunca é tarde para começar outra vez. Enquanto eu falava sobre fé e recomeço, vi uma mulher na primeira fileira chorando. Ela levantou a mão e disse: Eu perdi tudo. Mas ouvindo a senhora, parece que Deus ainda lembra de mim. Eu caminhei até ela, segurei suas mãos e respondi: Ele nunca esquece. A gente é que, às vezes, esquece de chamá-lo para caminhar com a gente. E naquele instante, eu soube que estava exatamente onde deveria estar. Quando o programa de alfabetização começou a ganhar força, eu percebi que minha vida estava se transformando de um sonho pessoal em algo muito maior. Era como se Deus tivesse me usado como ponte para alcançar outras mulheres. Aquelas salas cheias de cadernos coloridos, risadas e lágrimas eram, para mim, o retrato mais bonito da fé em movimento. Todos os dias, eu via o brilho da descoberta nos olhos delas. O mesmo brilho que um dia nasceu nos meus, lá atrás, quando decidi que ainda dava tempo. André me acompanhava em tudo. Ele montou com as próprias mãos as estantes onde guardávamos os materiais, reformou carteiras, pintou as paredes, e em cada gesto dele havia amor e humildade. Às vezes ele chegava da oficina cansado, mas ainda passava na escola só para me ver. Vim trazer café para a professora mais bonita desse bairro. Eu ria, e o coração se enchia de paz.
O programa cresceu tanto que foi destaque em um jornal da cidade. Um repórter me procurou para fazer uma entrevista. Eu fiquei nervosa, mas aceitei. Quando a matéria saiu, com a manchete "Mulher que foi ridicularizada por sonhar agora inspira centenas de outras", eu chorei. Olhei para o céu e disse: "Tá vendo, mãe?" O riso virou aplauso. A repercussão foi enorme. Vieram convites para palestras, entrevistas em rádios e até prêmios. Mas o mais bonito de tudo era ver as próprias alunas contando suas histórias. Cada uma delas era um milagre que florescia diante dos meus olhos. Uma vez, uma delas me disse: "Helena, quando eu escrevi meu nome pela primeira vez, senti como se tivesse nascido de novo." E eu respondi: "Foi Deus escrevendo teu recomeço junto contigo." Foi nesse tempo que André e eu começamos a sonhar um novo sonho: abrir uma pequena biblioteca comunitária. Um espaço onde as mulheres pudessem ler, aprender e se reunir para conversar sobre a vida. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos fé. E isso sempre bastou para começar. Fomos juntando aos poucos. Doações, livros usados, estantes improvisadas. Em 3 meses o espaço estava pronto. Um salão simples, pintado de branco, com flores na janela e uma placa feita por André com as palavras: "Biblioteca Esperança, porque nunca é tarde para começar de novo." No dia da inauguração, o salão ficou cheio. Mulheres, crianças, vizinhos curiosos. André tocou violão e eu falei sobre o poder dos pequenos começos. "Eu não vim de uma família rica", disse. "Vim de uma família que ria dos meus sonhos." Mas foi o riso deles que me fez querer provar que a fé é mais forte que o medo. Quando terminei, o público ficou em silêncio por alguns segundos e depois aplaudiu de pé. André subiu ao palco e me abraçou. "Helena, você virou o que eu sempre soube que seria: uma bênção." Eu sorri com lágrimas nos olhos e respondi: "Não virei nada sozinha. Foi Deus, foi minha mãe, foi você." Naquele momento entendi que o amor não é só sentimento, é alicerce. O amor de André tinha sido o chão onde pisei quando tudo desabou, e o amor de Deus foi o teto que me protegeu da desesperança. Os meses seguintes foram de pura colheita. Vi mulheres que antes tremiam para segurar um lápis agora ensinando outras a escrever. Vi senhoras idosas chorando ao lerem cartas dos netos pela primeira vez. Vi famílias se reconciliando por causa das palavras. E no meio de tudo isso, eu percebia que a fé não é apenas rezar, é agir com amor. Um dia, depois de uma aula, uma das minhas alunas, uma senhora chamada Dalva, de 70 anos, me chamou de lado e disse: "Helena, quando eu te ouço, parece que Deus fala pela tua voz." Fiquei sem palavras, só consegui responder: "Então que ele continue falando, porque eu nunca quero calar essa voz que cura." Mas mesmo nos tempos bons, a vida ainda gosta de lembrar que somos humanos. André começou a ter problemas de saúde. Nada grave no início, apenas cansaço, dores nas costas. Eu insisti para ele ir ao médico, mas ele, teimoso como sempre, dizia: "Ah, Helena, é só idade." Mas eu sentia que era mais do que isso. Ele fez exames, e quando os resultados chegaram, o médico recomendou descanso absoluto. "O corpo dele tá pedindo pausa", disse o doutor. Voltei para casa com o coração apertado. André sempre foi força, movimento, ação. Ver ele parado doía, mas dessa vez, era minha vez de cuidar. Passei a organizar tudo para que ele ficasse tranquilo. A oficina ficou fechada por um tempo, e eu comecei a dar mais aulas, acumular tarefas, preparar as refeições. Às vezes ele me olhava e dizia: "Você tá exausta, Helena." "Tô viva, e isso já é o bastante." Nos domingos, sentávamos na varanda e orávamos juntos. Ele dizia que a paz dele era me ver feliz, e eu dizia que a minha felicidade era ver ele respirando ao meu lado. E assim fomos atravessando aquele período, com fé e calma. Com o tempo ele melhorou. Voltou a sorrir, a mexer nas plantas, a tocar violão. Foi uma vitória silenciosa, daquelas que a gente celebra com o coração. Um dia, voltando de uma palestra, encontrei André na varanda, com uma xícara de café na mão e um caderno aberto. "O que é isso?" perguntei. "Tô escrevendo." Sorri surpresa. "Você?" Quero escrever nossa história, do meu jeito." "E por quê?" "Porque eu quero que, quando a gente for embora, as pessoas saibam que o amor ainda vence." Abracei ele ali mesmo, sentindo o cheiro do café e da terra molhada. O pôr do sol tingia o céu de dourado, e tudo parecia sagrado.
Naquela noite, escrevi no meu diário: Deus me devolveu tudo o que me tiraram: a voz, o sonho, a fé e o amor. Eles riram dos meus sonhos, mas eu realizei todos. E hoje entendo que o maior deles não era estudar, era ensinar o mundo a acreditar de novo. E dormi com um sorriso sereno, o coração cheio e a alma em paz.